Palavra Final, com Alexandre Garcia. Presidente Lula sofreu, na manhã de hoje, mais uma cirurgia de tamponamento da artéria meníngea média. Ela não irriga o cérebro. Eu fiquei com essa dúvida, perguntei ao neurologista que me tratou quando eu tive problema semelhante. Ela é ligada à carótida exterior. Quem irriga o cérebro é a carótida interior. E tamponando essa artéria que nutre a dura mater, que é a terceira camada mais externa que envolve o cérebro, vai ficar sem nutrição, mas é que tem do outro lado também, da cabeça. A cabeça é uma extensa rede de vasos, né? Ele me informou também que não teria sido a intervenção de hoje para tratar a complicação, mas para prevenir uma repetição de criação de hematoma, né? É provável que o hematoma estava grande e já tinha uma cápsula inflamatória aderida à dura mater. O deputado Osmar Terra, que é médico, está pedindo mais informações a respeito. Ele quer saber sobre a origem do hematoma, a origem da hemorragia. Foi arterial ou foi venosa? E que providências foram tomadas para investigar se há outras fontes de hemorragia. Agora, o interessante é o seguinte, que hoje saiu no Diário Oficial uma lei que o presidente sancionou ontem. Ele continua assinando documentos, continua chefe de governo. O Alckmin é um pouquinho só chefe de Estado, mas não governa. Ele está cumprindo missões protocolares, como, por exemplo, reuniões com um primeiro-ministro da Eslovênia, né? E aí eu lembro, eu assisti a isso. Estamos repetindo no governo militar, quando Costa e Silva teve um derrame, foi levado para o Rio de Janeiro, e os militares não deixaram o vice-presidente Pedro Aleixo assumir. Assumiu uma junta. Eu fico pensando o que há que impede o vice-presidente, que está em pleno gozo de saúde e não numa UTI, e distante de Brasília, e ele está em Brasília, o que impede Alckmin de assumir? Falta de confiança no vice, mágoa por o vice ter feito uma campanha como adversário de Lula, dizendo que Lula quer voltar ao local do crime, à cena do crime. Fica essa dúvida na cabeça de todo mundo. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, depois da reunião do chamado Conselhão, mandou uma mensagem calorosa a Lula, dizendo que quer que ele continue liderando o crescimento e a prosperidade do país. Aí mostra que Lula sempre se deu bem com os banqueiros, né? Aliás, Banco Central, o mercado esperava um aumento da taxa básica de juros em 0,75, mas foi 1 inteiro. Saltou para 12,25% ao ano a taxa básica Selic, né? O dólar continua acima de 6. Bom, vamos ao nosso legislativo. O legislativo é o lugar que faz leis, né? Não é o Supremo, é o legislativo. O legislativo aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou, e ainda vai para o Senado, a castração química de pedófilos condenados já em trânsito em julgado. Pedófilo não é apenas o agressor sexual, é o agressor de qualquer forma de menores. Castração química é um projeto, é uma ideia de Bolsonaro, inclusive.
quem botou em pauta, quem se movimentou para entrar na pauta foi o Salles, o Ricardo Salles, do PL, e a votação foi de 267 votos a favor da castração química e 85 contra. E na Comissão de Constituição e Justiça, em caráter terminativo, isto é, sem precisar passar pelo Senado, pelo plenário da Câmara, foi direto para o Senado a proibição de uso do celular na sala de aula e no recreio, nas séries iniciais do ensino fundamental e no ensino infantil. Tem muito professor achando que não pode ser filmado, registrar a catequese ideológica na sala de aula, né, também. Esse é o outro lado da questão. Bom, uma pesquisa Quest mostra que Caiado, entre os governadores, é campeão de aprovação, com 88%. E aí uma juíza eleitoral de Goiás o declarou inelegível por 8 anos, ou seja, até que ele tenha 83 anos de idade, por ter usado o Palácio do Governo para fazer propaganda para o seu candidato a prefeito de Goiânia, o Sandro Mabel. Fica parecendo Nicarágua, né? O Ortega que tem a mania. Aparece um candidato, ele manda prender para não ser adversário. Bom, mas depois vem o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior está com 81%. Depois o Zema com 64%, o Tarcísio com 61%, e por fim, acima de 50%, ainda o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. O Jerônimo Rodrigues é do PT e a Raquel Lira é do PSB, se não me engano. Coisas de Brasil, né? Agora, vejam só, tem aquela grande exposição americana, Believe It or Not, acredite se quiser, foi a tradução. E agora tem a Quest dizendo que Lula ou Haddad venceriam Bolsonaro, Caiado e Tarcísio. Lula com Bolsonaro daria 51 para Lula e Bolsonaro 35. E até Haddad venceria de Bolsonaro, segundo a Quest, 42-35. É o que diz a pesquisa. Bom, para terminar, uma mulher está presidindo, é a primeira vez, a Justiça Militar, Superior Tribunal Militar. O nome dela é Elizabeth Guimarães Teixeira Rosa. Ela é advogada. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rosa. Ela é advogada, foi indicada por Lula em 2007 e ela é casada com um general de divisão, Romeu Costa Ribeiro Bastos. Tem uma esperança, né? Porque a Justiça Militar passou esse tempo todo assim calada ante inquéritos envolvendo oficiais da ativa. Aliás, um general de brigada, médico, foi condenado agora há pouco no Superior Tribunal Militar a 2 anos, 4 meses e 24 dias. É interessante que não sai na notícia, não sai o nome, a não ser que Andrade. Ele teria recebido vantagens indevidas e ficou calado. Diz que é um bom médico, bom profissional, mas foi flagrado em que a Justiça Militar considerou corrupção. De Brasília, Alexandre Garcia.
A Palavra Final, com Alexandre Garcia.